Então, que Ele seja a boca de Deus para as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Boa noite, queridos. Parque Lafayette é um bairro de Duque de Caxias. Não é tão longe daqui não, né? Você sabe que a questão é o trânsito, né? O trânsito do Rio para cá, a gente é uma incógnita. Então você sai cedo de casa para poder chegar cedo. Eu fui pregar em Colubandê, cheguei lá às 6h10, eu encontrei às 7h30. Porque eu saí de lá às 4h30 com medo de pegar algum engarrafamento, né, e me atrasar. Estou feliz em estar aqui com os irmãos, conhecer a igreja de Alcântara, a igreja mãe. Conheci vários pastores empregados pelo lado de cá e conhecido vários pastores que foram daqui, foram diáconos aqui, hoje são pastores, tem bispo que foi daqui, né? Enfim, eu fico feliz em ver uma igreja frutificar como a igreja de Alcântara. Vocês estão de parabéns, são 37? 37 anos, parabéns, você é abençoado demais. Eu trouxe uma palavra nesta noite. Geralmente quando eu saio e vou pregar fora, eu procuro simplificar, pregar uma palavra mais simples possível. Espero que você compreenda o propósito de Deus para você estar aqui nesta noite. Eu quero ler com você um texto que está no Salmo 139, é um texto que todo mundo conhece. Todos conhecem esse texto. Salmo 139 é um texto longo e lindo. Um texto longo e lindo. Você encontrou? Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão, e a Tua destra me susterá. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças Te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não Te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos me viram a substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Versículo 23 e versículo 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Aleluia. Senhor, estamos diante da Tua palavra nesta noite. Eu Te peço que o Senhor venha falar a cada coração que entrou aqui. Que o Teu Espírito Santo venha mover cada coração que chegou a este lugar. Saímos aqui, ó Pai, cheios da Tua graça, do Teu Espírito Santo. Assim seja, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se sentar
eu dei um título a esta mensagem, não costumo dar título às mensagens que eu prego, mas esta eu fiz questão de dar. E o título é Deus sonhou com você. Você crê nisto? Deus sonhou com você. Essa mensagem fala de um sonho de Deus. Na verdade, nós temos um subtítulo que diz que Deus é onisciente e onipotente. Mas na verdade, tem muito mais coisa envolvida neste salmo, que é também um salmo didático, por que não dizer, escrito, pelo menos foi atribuído a Davi, escrevendo esse salmo, nos mostra grandiosas coisas sobre Deus. Quando nós começamos a ler esse salmo, quando ele diz que o Senhor, tu me sondas, essa palavra sondar, que significa investigar, e lá no âmago, lá no profundo do coração de Davi, esse texto no início nos diz uma coisa, que Deus, ele sabe tudo sobre você. Não dá para esconder nada de Deus. As coisas mais íntimas, que muitas vezes nós mesmos nem conhecemos, o Deus onisciente, ele conhece todas as coisas. Não dá para esconder nada de Deus. Ele conhece o intento do coração humano. Ele conhece o íntimo do coração humano. Ele conhece as aspirações do coração humano. Ele conhece os intentos do coração humano. Ele conhece as motivações do coração humano. Ele penetra de longe, diz o salmista, os meus pensamentos. Não dá para esconder nada de Deus. Então saiba nesta noite que Deus está presente aqui, olhando lá no fundo do teu coração e vendo aquilo que ninguém pode ver, enxergando aquilo que ninguém pode enxergar, vendo as suas dores, vendo os seus problemas, vendo a inquietação do coração, tudo Deus está nesta noite aqui olhando para dentro de você. O salmista também diz no versículo 3, esquadrinhas. Essa palavra esquadrinhar significa examinar e saber, antes de eu fazer qualquer coisa. Deus nunca é surpreendido por mim e por você. Às vezes eu ouço pessoa aqui no louvor, né, não aqui, mas em outros lugares, empolgado, diz, surpreenda Deus. Não tem como você surpreender Deus. Deus nunca é surpreendido. Antes de eu fazer qualquer coisa, Ele já sabe. Antes de eu agir, antes de eu começar, antes de eu falar, Deus já sabe. Ele já conhece, já entende todos os meus caminhos. O 4 diz, ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conhece toda ela. E esse versículo diz que não dá para alcançar o conhecimento de Deus. Ele diz que tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobre modo elevado, eu não posso atingir. O Senhor diz em outro texto, no profeta Isaías, os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos, e os meus caminhos mais altos que os seus caminhos. Então Deus, o projeto de Deus, o plano de Deus, para a minha vida, para a sua vida, é muito maior do que os planos que eu mesmo faço. Muito maior. E nós não imaginamos. O salmista diz, olha, é maravilhoso demais esse conhecimento, é muito elevado, eu não posso atingir. E ele segue neste salmo dizendo, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá estás.
Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. E se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Essa parte do texto diz que nós não podemos nos esconder de Deus. Ninguém pode se esconder de Deus. Não importa onde esteja, seja no lugar mais escuso, seja no lugar mais escuro, no lugar mais feio, o lugar onde haja mais pecado, não dá para se esconder de Deus. Algumas pessoas pensam que estão se escondendo de Deus. Ah, Deus não está me vendo não, Ele se esqueceu de mim. Está acontecendo tanta coisa comigo, será que Deus não está me vendo aqui? Deus está vendo, porque ninguém foge dos olhos do nosso Deus. O salmista continua dizendo: ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Não importa onde nós estejamos, Deus está sempre pronto a nos suster e a nos guiar. Não importa o que nós estamos vivendo, não importa a situação que estamos vivendo no dia a dia, Ele, assim como Ele sabe o que pensamos, assim como Ele sabe onde nós estamos, também está pronto para guiar e pronto para sustentar. Ele segue nesse salmo. Eu vou chegar onde eu quero daqui a pouquinho. Só estou preparando o ambiente para chegar onde eu quero dizer. O 11 ele disse: eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Para Deus não existe trevas. Por mais densa que ela esteja, por mais entenebrecido que esteja o lugar ou o coração, Deus é poderoso para penetrar e transformar trevas em luz. Ele é especialista em transformar trevas em luz. E onde Ele chega e atua, as trevas têm que sumir e a luz dele tem que reinar e brilhar. Aleluia! As trevas e a luz são iguais. Minha vida está muito em treva, está muito, não importa. Ele é poderoso para transformar as trevas em luz. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Assim disse o Senhor. Nesta preparação de ambiente para falar para você que Deus sonhou com você, ele começa a falar de si mesmo de uma maneira muito íntima e começa a mostrar Deus na formação do ser humano. Versículo 3 ele diz: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no interior da minha mãe. Você imagina? Me teceste no interior da minha mãe. Ele está começando a falar de Deus trabalhando no ser humano, preparando cada compartimento, toda a ligação, não só as veias e as artérias, mas as ramificações menores. Deus tecendo, trabalhando, formando. E ele chega a dizer: olha, assombrosamente maravilhoso foi o modo que tu me formaste. Os meus ossos te foram encobertos, não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Geralmente, quando a mulher engravida,
ela começa a passar um processo do pré-natal, onde é feito várias ultrassons para saber como está a criança, ver como é que está, ausculta o coraçãozinho, e os médicos têm a ideia, de tempo em tempo, da formação e o crescimento daquela criança. Mas ninguém tem a ideia do que acontece minuto a minuto. Não dá para colocar uma câmera lá, mostrando de minuto a minuto, 24 horas por dia. Nós não compreendemos essa grandeza. Mas Davi diz, olha, cada compartimento do meu ser, cada detalhe foi feito por ti, como um artista. Cada detalhe da sua vida, antes de você vir ao mundo, detalhe do seu corpo, o Senhor formou você com muito carinho. Não era só de Davi que ele estava falando de mim, falando de você, que você foi formado com muito carinho pelo Senhor, com muito amor pelo Senhor. Ninguém veio a este mundo por acaso. Todas as pessoas que estão aqui estão porque Deus amou antes de nascer e formou com todo amor. Antes que você seja rejeitado por pai, por mãe, por pessoas, Deus não rejeitou você, Ele aceitou você antes de você nascer. Quando você e eu fomos concebidos, Deus já tinha um sonho. Conforme Ele foi sonhando, Ele já foi formando, Ele já foi sonhando, Ele já foi pensando. E Ele diz aqui na palavra, olha, versículo 15, 16 e 17, 16 diz, os teus olhos me viram a substância ainda informe. Curioso, dá a entender que Deus ia formando e olhando assim, ia formando, não o nariz assim, vai ser um narigudinho assim. Esse aqui eu vou fazer o orelhinho um pouquinho menor, o orelhinho maior. Esse aqui eu vou fazer para ele ficar cabeludo, depois ele vai ficar carequinha. Cada um personalizado. Você é uma obra personalizada de Deus. Ninguém é igual a você. Ninguém é igual a você. Ninguém tem a mesma impressão digital. Ninguém. Porque cada pessoa é única. E cada pessoa veio com um propósito, o propósito do Senhor que nos ama. E aí, à medida que ele formava e olhava, diz a palavra de Deus, no teu livro foram escritos todos os meus dias. Cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Eu não estou aqui pregando predestinação, nem fatalismo, nem determinismo. Mas, quero dizer, que quando Deus formou você, Ele disse, olha, meu plano para o Volney é esse aqui. O script é esse aqui. Ele pode não seguir, mas meu plano, meu propósito para a vida do Volney é esse aqui. Quando Deus me fez, Ele pensou, o Volney vai ser um pastor. Esse é o propósito de Deus para a minha vida. Sonhou com você também. E tem um propósito para a sua vida. E tem um chamado para você. Não importa qual seja ele, mas ele tem. Deus não formou assim, agora eu vou formar o fulano para ele ir para o inferno. Nunca.
vou formar para ele ser um bandido. Nunca. Jamais ele ia escrever, ele vai ser um bandido daqueles piores. Não. Nunca. Formei fulano para ir para o céu e outro para ir para o inferno. Nunca. Propósito de Deus para a sua vida sempre vai ser o melhor possível. Ele diz lá em Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, eu é que sei os pensamentos, os sonhos que eu tenho contigo, que são pensamentos de paz. Deus não criou ninguém para ser ruim, mas para que o propósito de Deus, o plano de Deus, comece a vigorar na nossa vida, e nós entramos naquele trilho que Deus determinou para nós. É preciso que haja redenção. A palavra de Deus diz em Efésios, no capítulo 1, logo no início da carta, Paulo fala que havia um propósito de Deus, um plano de Deus, e esse propósito de Deus começa a se cumprir através de Cristo Jesus. Em Efésios, no capítulo 1, vamos dar uma passadinha lá, só para a gente poder ver isso. No capítulo 1, ele diz o seguinte, logo no início da sua carta, capítulo 1, versículo 3, aleluia, aleluia. Diz a palavra, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu em quem? Nele. Quando? Antes da fundação do mundo. Ele disse, olha, o plano do fulano é esse aqui, mas ele tem que passar por Cristo para poder esse plano se cumprir e começar a se desenrolar na vida dele. Enquanto não passar por Cristo, não tem como esse plano se desenrolar. Para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Deus te fez para ser santo e irrepreensível. E nos predestinou para quem? Para Ele. Para o que? A adoção de filhos. Por meio de quem? De Jesus Cristo. Segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da sua glória, da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo de fazer convergir nele todas as coisas. A partir de Cristo, o plano de Deus começa a se desenrolar na nossa vida. Eu tenho aqui 3 personagens para falar para você, nesses minutinhos que eu tenho. Primeiro personagem, Paulo, que se chamava Saulo, na versão hebraica, e Paulo na versão grega, mas é o mesmo nome. Paulo, ele diz o propósito de Deus para a vida dele. Quando ele vai discursar ao rei Agripa, ele diz, olha, eu estava na estrada de Damasco, ia pegar uma carta lá para poder matar e prender os cristãos, e lá na estrada eu tive uma visão, eu tive um encontro com Cristo.
E naquele encontro, ele me mostrou o seu propósito para a minha vida, o seu plano para a minha vida. Paulo, está tudo errado, você está fazendo nesse caminho não, Paulo. Eu tenho um propósito para a sua vida, Paulo. Quando ele escreve aos Gálatas, ele fala, olha, versículo 15 de Gálatas 1, ele fala, antes de eu nascer, Deus já tinha um plano, um propósito na minha vida. E esse propósito começou a se cumprir na estrada de Damasco. E ele fala, olha, Jesus falou que ele me chamou para abrir os olhos aos cegos, para transportá-los das trevas para a luz. E Deus cumpre o seu propósito na vida de Paulo. Ele se transforma no Paulo que você conhece. Um outro homem que eu quero citar, para depois citar o terceiro, que obviamente eu tenho que citar, é José. José tem um sonho, tem dois sonhos. O sol e a lua estavam prostrados diante de mim, as espigas prostradas diante de mim. Deus estava mostrando que ele seria o homem que sustentaria toda a sua família e manteria viva a promessa feita a Abraão. Na verdade, foi o sonho de Deus que foi mostrado a José. E José, depois que ele tem essa revelação de Deus, as coisas começam a andar de modo diferente e ruins. Ele é lançado numa cisterna, de lá é vendido para os egípcios, e de lá ele acaba sendo preso injustamente. Ele poderia fugir desse plano, era só ele se deitar com a mulher de Potifar, mas ele não, ele seguiu. As coisas começaram a andar erradas para José, mas havia um plano, um sonho de Deus, e José se manteve. A Bíblia diz que o Senhor era com ele. Ah, mas ele foi preso, ele foi vendido, depois foi preso, mas o Senhor era com ele. Ele chegou no Egito, na casa de Potifar, e tudo que José colocava a mão prosperava, ao ponto dele passar a governar aquela casa, porque o Senhor era com ele e tinha um plano na vida dele, e circunstância nenhuma iria abalar o plano de Deus. Circunstância nenhuma vai abalar o plano de Deus na sua vida. Circunstância passa, mas o plano de Deus não passa. Ele vai preso, e ali ele acaba sendo o chefe da prisão, cuidando dos presos. Onde colocava a mão prosperava, porque Deus era com ele, e o plano de Deus era que ele fosse o segundo no Egito. Ele passa a ser o segundo no Egito, e cumpre o propósito de Deus, porque quando nós estamos firmes em Deus, deixamos que Ele seja o Senhor da nossa vida, não adianta, o seu propósito, o seu plano se cumpre na nossa vida. E por último, não poderia deixar de citar quem escreveu o Salmo. Foi atribuído esse Salmo a Davi. Curioso, né? Que Samuel, Deus fala com Samuel, Samuel, olha, até quando você vai ter pena de Saul? Lá em 1 Samuel, capítulo 16, vamos ler comigo? 1 Samuel capítulo 16, Deus fala com Samuel, fala, Samuel, cara, não dá mais para Saul não. Eu tinha um plano na vida de Saul, meu sonho, mas ele não quer. Ele não quer esse sonho. Versículo 16, versículo 1 do capítulo 16 diz, disse o Senhor a Samuel, até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel?
enche um chifre de azeite e vem enviar-te a Jessé, o belemita, porque dentre seus filhos me provi de um rei. Sonho de Deus para Davi. E aí ele vai lá ungir. Versículo 11. Desse mesmo texto, perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se teus filhos? Respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Aleluia. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Sonho de Deus, esse é o rei, o homem segundo o coração de Deus, o autor do Salmo. Veja como Davi escreve com conhecimento de causa. Para onde me ausentarei do seu espírito? Eu posso estar no céu, em cima ou embaixo, a sua mão me sustenta e me guia. Ele tinha conhecimento de causa, porque ele vence Golias no capítulo 17, e depois ali a vida de Davi vira um inferno. Ele passa a ser perseguido, fica andando de caverna em caverna, de deserto em deserto, vai nos inimigos, lutar pelos inimigos para tentar escapar com vida. Ele foi ungido rei, mas tinha um rei lá, como é que ele ia ser rei? E aí ele passa por muitos momentos difíceis. Poderia sair do propósito? Poderia. Teve 2 chances de matar Saul, mas não matou. Que se ele mata Saul, ele não ia ser recebido mais para ser rei como antes. Como ele foi. Ele passa um monte de coisa, sabe? Passa por um monte de provação. Talvez você saiba que está no propósito de Deus, mas está passando e sabe, mas passa por um montão de provação, um monte de coisa está acontecendo na sua vida. Olha, fica firme aí em nome de Jesus, tá? Fica firme aí, porque Deus cumpre a sua palavra e vai cumprir na sua vida a sua palavra. Davi passa por tudo aquilo. Ele vai para uma caverna, e ali um monte de gente que nada tinha a ver, procuram Davi. Davi assume aqueles homens, passa a cuidar daqueles homens, e tempos depois, aquela palavra dada a ele, lá atrás, do sonho de Deus, se cumpre. Davi é ungido rei em Hebrom, e depois ele é ungido por todo Israel. Recebe 3 unções, primeiro de Samuel, depois para reinar por 7 anos sobre Judá, e depois para reinar os outros 33 anos, foram 40 anos em Israel. 3 unções. O sonho de Deus, o plano de Deus se cumpriu na vida de Davi. Você que talvez esteja vivendo um momento muito difícil na sua vida, saiba, plano de Deus, sonho de Deus não morre. Nós temos muitos planos e sonhos, mas o plano e o sonho de Deus é muito mais importante. Geralmente eu conto algumas coisas sobre a minha própria carreira. Eu sou da enfermagem, trabalhei na enfermagem por algum tempo, fiz uma prova para passar no INCA. Meu sonho era trabalhar no INCA, trabalhar com pediatria, oncologia pediátrica, e fiz uma prova primeira, prova de conhecimento geral, de enfermagem e tudo mais.
Fui muito bem colocado naquela prova. Parti para a segunda, que era uma prova específica. Eu tinha experiência em oncologia, era acostumado com oncologia, com todos os parâmetros da oncologia, eu conhecia bem. A prova, quando eu peguei, parecia facílima, eu fiz a prova com facilidade tremenda. E era 6 para eu passar naquela prova. E o resultado veio 5,5. Eu não passei na prova. Nossa, eu falei, meu Deus, como é que eu não passei nessa prova? Eu não me conformava. E acabei deixando passar o tempo de revisão de prova. Não entrei para o INCA. Porque o plano de Deus para a minha vida não era aquele. Se eu entrasse naquela época para o INCA, talvez hoje não estaria pregando hoje para você. Era outro plano. Talvez você tenha feito um concurso no tempo passado. Não fica triste não. Continua. Porque Deus vai mostrar o caminho certo para você. Porque Ele sabe muito mais que você. Porque Ele entende muito mais que você. Para você entrar nesse trilho de Deus, no caminho de Deus, é por Jesus. É por Cristo que se entra nesse caminho. A Bíblia diz que o caminho de Deus é perfeito. A sua palavra é provada. Ele é escudo para todo aquele que nele se refugia. Sua vida está segura em Deus. Se Cristo é o Senhor da sua vida, a sua vida está segura em Deus. Ele sabe o que está fazendo. Ele tem um plano para a sua vida. E Ele vai cumprir tudo o propósito na sua vida. Ele vai cumprir na sua vida. Eu quero orar com você nesta noite. Eu não quero pedir para ninguém vir aqui à frente, não. Eu só quero que você fique de pé. Eu tenho uns minutinhos ainda, uns 2 minutinhos para orar com você. Eu quero que você vire de frente para o seu vizinho do lado. Duplas. Ok? Dupla. 2 a 2. De frente assim, ó. Diga para essa pessoa que está com você, diga, Deus tem um plano, um propósito na sua vida, mas tem que passar por Cristo. Ele começa a se cumprir com Cristo na sua vida. Você quer? Agora você ore por esse irmão aí, por essa irmã. Peça para o Senhor da força e graça, para que Ele vença todas as dificuldades, e para que o plano de Deus se cumpra na vida dele, o propósito, o sonho de Deus sobre a vida desse irmão e dessa irmã. Oh Pai, a propósito, a sonho de Deus, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Ninguém nasceu por acaso, ninguém existe por acaso. Há um plano, há um propósito de Deus para cada vida, para cada coração. A partir de Cristo Jesus, esse plano pleno de Deus começa a se desenrolar, desenvolver na nossa vida, Senhor. Oh, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, assim seja. Haja um mover de Deus restaurador, ó Pai, de sonhos aqui nesta noite. O Teu sonho que é maior do que os nossos, os Teus planos que são maiores que os nossos, Senhor. Oh, Pai, ele se cumpra, Senhor. Haja um mover de Deus nos corações, nas vidas aqui nesta noite, Pai. Aqueles que pensam que não estão sendo vistos por Deus, que pensam que sua situação difícil não está sendo olhada, ó Pai, que eles sejam sustentados pelo Teu poder, Senhor, e Tua mão venha guiar, ó Pai, na situação difícil. Oh, que em nome de Jesus prossigam, Senhor, naquilo que o Senhor chamou, naquilo que o Senhor determinou. Oh, louvado seja o Teu nome, exaltado seja o Teu nome,
nome, bendito seja o teu nome, exaltado seja o teu nome. Pai querido, abençoa, Senhor, o teu povo nesta noite. Cada coração seja revigorado pela tua palavra nesta noite, e saia daqui cheio da tua presença, cheio do teu mover, Senhor. Que assim seja em cada coração, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, abençoa meu irmão, minha irmã, Senhor. Que ele fique firme no propósito, Senhor, firme no propósito do Senhor, porque o Senhor é fiel e jamais nos conduz para caminhos ruins, porque o teu caminho é perfeito, Senhor. Oh, a tua palavra diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Que assim seja, Pai querido. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, Pai querido. Louvado seja o teu nome, bendito seja o teu nome, exaltado seja o teu nome, Pai querido. Nós te pedimos, Senhor, te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Aleluia, Jesus, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Dê um abraço bem apertado nesse irmão aí, diga: obrigado por orar por mim, obrigado por orar por mim. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Vamos aplaudir o nosso Deus, porque Ele é digno de ser exaltado, louvado e engrandecido. Glória ao teu nome, glória, 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 glória a ti, glória ao teu nome, Pai. Obrigado, Pai querido, te adoramos, te exaltamos, Pai, em nome de Jesus, amém. Obrigado, Bispo Valnei. Quantos aqui foram abençoados? Amém? Para a inspiração dessa pregação e para finalizar, vamos cantar essa música. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele cuida de mim. Amém? Preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, que Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus
cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, a sombra das tuas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Ah, Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, porque nós temos essa certeza de que o Senhor cuida de cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, por esta noite. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra que nos falou profundamente. Senhor, usaste teu servo para tocar os nossos corações. E como é bom ouvir a tua palavra através de um homem de Deus. Muito obrigado, Senhor, pela vida do pastor, pela vida do bispo Valnei Varjão e pela vida da sua esposa. Senhor, abençoa os teus filhos, abençoa essa igreja, abençoa esse ministério, que o Senhor continue acrescentando de uma forma poderosa, Senhor, que eles possam retornar debaixo da tua graça, debaixo da tua proteção. Igualmente, Senhor, nós te pedimos por cada um de nós, leva-nos, Senhor, proteja-nos, Senhor, e livra-nos de todo mal. É o que nós te pedimos e declaramos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor derrame sobre ti a tua graça, e que nunca falte a certeza da presença de Cristo Jesus sobre a tua vida. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Uma boa noite a todos. Amém.